Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso canal aqui no YouTube. É hoje, dia 26 de maio, dia que a igreja celebra a memória de São Filipe Neri. Vamos fazer a meditação do Evangelho, que é o Evangelho de São João, capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu-lhe ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingia-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meus irmãos, vemos no Evangelho de hoje Jesus que se manifesta mais uma vez aos seus discípulos, após ter ressuscitado, e ter essa conversa com Pedro, onde ele pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro o ama. Pedro que há pouco tempo havia negado Jesus 3 vezes. E diante dessa insistência, dessa pergunta que Jesus também faz a nós, nos leva a lembrar a nossa incapacidade de amar. Por nós mesmos, pelas nossas forças humanas, nós não temos capacidade de amar. Assim como Pedro. É que antes de negar Jesus, o que Pedro fez? Ele prometeu a Jesus que faria tudo, que seguiria Jesus para onde Jesus fosse e que era capaz de dar a vida pelo Senhor. Mas isso ele fez, esse propósito, com a sua capacidade humana. E aí, diante da situação, da prisão de Jesus, do medo, Pedro negou o Senhor. E negou 3 vezes. E agora, diante dessas perguntas que Jesus faz, Pedro se entristece por isso, Ele fala no Evangelho que Pedro se entristece porque Jesus pergunta isso 3 vezes, Mas o Senhor também pergunta agora a nós e nos leva a essa lembrança de que somos incapazes de amar pelas nossas próprias forças. Porque assim como Pedro, quantas vezes não fizemos propósitos de amar a Deus, de viver o Evangelho, de buscarmos a santidade. E aí, diante da tribulação, às vezes diante de uma situação constrangedora, do medo, nós negamos o Senhor, Nós não seguimos o Evangelho, nós não fazemos a vontade de Deus. Ou simplesmente, diante das nossas vontades próprias, do nosso amor próprio, nós negamos a Deus, nós não fazemos a vontade do Senhor. E aí vemos os nossos propósitos, indo por água abaixo. Por quê? Porque fizemos contando com as nossas próprias forças, assim como Pedro. Por isso, precisamos contar sempre com a graça de Deus. É o Senhor que nos dá essa capacidade. É o Espírito Santo que nos capacita a amar Jesus, a dar nossa vida por Ele, como tantos mártires fizeram, como o próprio São Pedro fez, que antes negou Jesus, mas depois deu a vida pelo Senhor, foi crucificado. E foi crucificado de cabeça para baixo porque não se achava digno de morrer como o Senhor. Então, por que um Pedro covarde que havia negado Jesus e agora um Pedro capaz de amar, de dar vida? Porque ele deixou-se ser guiado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos sempre do auxílio do Espírito Santo para amar o Senhor. Para cumprir os nossos propósitos e para recomeçarmos todas as vezes que precisamos, como São Pedro recomeçou. E também para sermos capazes de amar o outro, porque quando Jesus pergunta se Pedro ama, quando Pedro lhe diz que sim, Jesus pede para Pedro apacentar suas ovelhas. O modo concreto de amar a Deus é amando o outro, e também para nós. Talvez você não tenha ovelhas no sentido de pastorear uma comunidade, um grupo, mas você tem sua família, você tem seu trabalho com as pessoas que você convive.
E elas também são essas ovelhas que o Senhor quer que você ame. Então, se nós queremos amar a Deus, precisamos amar o outro, mas sempre contando com a graça de Deus e não com nossas próprias forças. Façamos propósitos, sim, mas contando com a graça do Senhor, contando com o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.